Olá, pessoal, tudo Oi, bom? tudo bem? Esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre a distinção entre Autoempatia. autoempatia versus perder o controle, reagir, reprimir ou se afogar em sentimentos. Então, está focado em sentimentos, né? Em como a gente acolhe os nossos sentimentos, como a gente lida com eles. O que eu entendo dessa distinção é que ela está convidando a gente para prestar atenção no que a gente faz com os nossos sentimentos. A gente reprime, a gente fica sentindo perdido nos sentimentos, sofrendo e mergulhado, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, e mergulhado, misturando os sentimentos com os julgamentos, os sentimentos, enroscada nos sentimentos, né, como se fosse uma areia movediça ali de sentimentos, remoendo sentimentos, talvez essa tradução fosse melhor, Hum, né? Remoendo sentimentos, ou então reprimindo, né, os sentimentos, tentando ignorar que eles estão ali presentes, ou então é o que a CNV está convidando a gente, esse processo de autoempatia é um processo de acolhimento dos sentimentos, né? E de entender os sentimentos como sinais, como mensageiros de alguma mensagem importante, de alguma coisa importante, mensageiros das nossas necessidades. Os sentimentos, eles são bem-vindos, porque eles estão trazendo uma mensagem importante sobre minhas necessidades, se elas estão atendidas ou não. E aí, o que eu faço com esses sentimentos vai determinar muito fortemente se eu consigo me conectar mais profundamente comigo mesma, com as minhas necessidades, ou se eu ainda fico só na superfície dos sentimentos. Os sentimentos em si, eles parecem ainda estar numa certa superfície, né? hum. Isso é o que me vem à mente agora. Uma das coisas que eu paro para pensar é sobre como, desde o início da minha caminhada na comunicação não violenta, eu lembro de ter escutado como a autoempatia é talvez a prática raiz da comunicação não violenta, essa coisa de eu estar conectado comigo mesmo, eu caminhar a vida, o mundo, de um lugar conectado comigo mesmo, né? E como essa é uma prática fundamental, essencial, a partir da qual eu consigo interagir já de uma outra maneira com o meu entorno, com os outros, entender as situações, me perceber melhor. E, e do outro lado dessa distinção, tem três coisas diferentes. Então, na realidade, parece que são três distinções, né? Distinguir entre a autoempatia e a reatividade, reação ou agir a partir dos sentimentos. Uma outra distinção, essa distinção entre autoempatia e reprimir os sentimentos, né? Não sentir eles, evitar eles, sufocar eles, silenciar eles. E a terceira, o que que era a terceira mesmo? É, Fica reprimir e remoer, chafogar remoer, remoendo, né? né? Remoer os sentimentos. Remoendo. E eu tô querendo, conforme a gente vai caminhando, né, de novo, lembrar, e eu tô falando isso para vocês, mas eu sempre digo, eu tô dizendo isso para mim mesmo, como essas distinções, na realidade, foram pensadas dessa perspectiva de que esses conceitos vivem muito misturados Uhum. na nossa experiência convencional, talvez, né? Então, é, e a tendência dessas experiências e práticas e vivências e termos serem misturados é abrir muita possibilidade, muito mais possibilidade para criar desconexão. E na medida em que eu vou distinguindo, percebendo as escolhas entre elas, ou como significa, que caminhos se abrem, quando eu distingo esses conceitos, que possibilidades de escolha se revelam para mim, eu vou abrindo mais possibilidades de criar conexão, Tanto comigo mesma quanto com os outros, né? comigo mesmo e com as outras pessoas. E uma das coisas, então, que eu quero dizer é como tem um convite para uma outra percepção de inteligência emocional, porque eu posso estar remoendo os meus sentimentos, agindo a partir dos meus sentimentos, plenamente consciente dos meus sentimentos. E que até um certo ponto, muito da inteligência emocional que existe por aí para ali nos sentimentos, de se conscientizar dos sentimentos.
E o convite da autoempatia, ela dá um passo a mais e saber interpretar o que esses sentimentos estão apontando, que é importante para mim e para eu poder, então, a partir dali, ou enlutar, viver a possibilidade de um luto de necessidades que não foram atendidas, ou também, não é ou, é aprender, né, o que eu posso escolher, o que eu posso fazer, talvez em momentos futuros, ou até mesmo no presente, para atender as necessidades que não foram atendidas da maneira que eu gostaria. Então, tem algo de reinterpretar os sentimentos como sinais, como convite para atenção. É um convite para, em vez de perceber os sentimentos, não apenas perceber, aceitar, reconhecer os sentimentos, mas saber distinguir que eles são sinais que estão falando das nossas necessidades, e não sinais que ajudam a gente a voltar para os julgamentos e culpar os outros, ou culpar a mim mesma. Então, parece que aí está um ponto importante, né? De que eu posso aceitar, estar em contato com os meus sentimentos, mas ainda assim estar acreditando que a culpa do que eu estou sentindo é da outra pessoa, é das coisas do lado de fora, eu não estou assumindo responsabilidade pelos meus sentimentos, de que os meus sentimentos estão conectados com as minhas necessidades. E aí é uma transformação gigantesca essa, no meu entender. Porque os sentimentos, quando eu percebo que os meus sentimentos são meus e estão conectados com algo dentro de mim, mais do que com o que está acontecendo do lado de fora. E tem uma questão também de que ali talvez faça mais sentido olhar também entre a distinção entre sentimentos e emoções, porque uma das distinções que a gente vê nas definições que vários pensadores desses campos colocam é que os sentimentos eles já têm alguma carga cognitiva maior, tem algum tipo de história ou pensamento que começam a estar atrelados quando a gente está falando de sentimentos, e que emoções, de alguma forma, são algo mais conectado com algo mais básico, fundamental, mais conectado com o corpo também. Tem alguns pensadores que até falam de localizações diferentes no cérebro para esses processos, mas tem algo dos sentimentos estarem mais associados aos pensamentos, de que se eu estou muito preso somente aos sentimentos, eu também estou mais próximo a minha esfera de pensamentos, da história que eu estou contando, e a chance de histórias de bom, mal, certo, errado tomarem conta, se fincarem mais, se fixarem mais, ela é muito grande só pelo fato da minha socialização ter treinado o meu pensamento muito mais nisso do que numa outra forma de entender. Então, de identificar necessidades, né? Então eu percebo muitas vezes quando eu estou vivendo uma situação que me impacta muito, como existe uma tendência em mim querer ficar somente no sentimento, de alguma forma, desse lugar, querer justiça, e estar muito pensando no ponto de bom, mal, certo, errado, o que o outro fez comigo, uma mágoa profunda, e aí eu percebo como exige uma outra qualidade de presença, é eu conectar, primeiro ouvir plenamente o que esses sentimentos desagradáveis muitas vezes estão querendo me dizer. Serve tanto para agradáveis quanto desagradáveis, mas eu percebo isso mais nos desagradáveis, o quanto eu, em primeiro momento, não quero sentir, em segundo momento, eu estou sentindo, então eu me apego muito, eu me apego aos pensamentos. Tudo misturado, né? Misturado. E aí, quando eu realmente conecto com as necessidades, alguma coisa já começa a se transformar. Eu já começo a perceber o meu empoderamento na situação, onde eu posso tomar escolhas, onde antes eu estava num lugar desempoderado, submetido à ação de alguém, e eu começo a ocupar esse lugar mais empoderado, ou também um lugar mais, talvez, sábio, de aprendizado, de viver a tristeza ou o luto daquilo que não foi como eu gostaria. Eu estou pensando aqui em talvez duas situações recentes, onde uma com uma pessoa da minha família, que eu fiquei, eu percebo quanto foi difícil sair da esfera só dos sentimentos e dos pensamentos, para eu realmente conectar com as necessidades, como é uma tendência quase natural de defesa, de sobreviver, ou rejeitar, não querer sentir, ou querer se apegar ao sentimento
é ocupar o lugar de vítima, e como conectando com as necessidades acontece uma transformação, um deslocamento, e uma possibilidade de viver mesmo o luto, porque às vezes essa coisa de se apegar ao sentimento, para mim está muito ligado com doeu em mim, e eu quero justiça para isso. E eu não associo muito a vivência do luto como um lugar, uma possibilidade de cura, de transformação, mas viver o luto plenamente me ajuda mais a curar e transformar do que o pensamento que vingança ou justiça, alguma outra coisa que eu fui muito treinado vai de fato me trazer. A justiça muitas vezes está associada à vingança, né? A querer tomar lá da cá, dar o troco. Mas tem uma outra justiça que é conectada com as necessidades, que é uma outra coisa, né? E É isso uma se outra... associa também como a CNV contribui e se alinha com outras perspectivas que convidam para a mudança de justiça retributiva para justiça restaurativa. E como o ciclo da violência, ele se reproduz exatamente nesse ponto do que acontece quando eu tenho a dor. Se eu continuo no ciclo e eu vou para a vingança, para a resposta, para a reação, ou se eu escapo desse ciclo pelo luto. O luto é o ponto de escape, né, do ciclo da E o violência. luto, muitas vezes, como a CNV para mim traz esse ponto assim que é como que precioso de conexão com as necessidades, que é onde eu consigo enlutar. Ah, essas necessidades não foram atendidas. Essas necessidades aqui nessa situação não foi possível. E a partir do luto e quando eu estou no luto, eu já não estou, eu estou elaborando esses sentimentos, né? Eu não estou mais presa nos sentimentos e nos pensamentos de bom, mal, certo e errado, mas eu estou já me conectando com as necessidades. Então, a necessidade de luto, em lutar também é uma necessidade, né? De enlutar, transformar, e aí eu consigo me conectar realmente com a perda de que tantas necessidades não foram atendidas. Mas, a partir daí, já existe uma transformação, eu já começo a ver possibilidades de outras coisas, né? Você ia contar duas situações e não contou? Uma eu falei que é com uma pessoa da minha família que Uhum, teve uma fala dela que caiu muito mal para mim uhum, e eu percebi como por muito tempo ficou essa ferida, eu fiquei vivendo ela sem estar percebendo muito, mas parece que é de novo, um remoendo. comportamento automático, remoendo. Uhum, Remoendo e explicando a história para mim mesmo e explicando para você e falando da questão do porquê que isso não tá, que absurdo e como isso não tá certo e que isso não fez nada disso ir embora, né? E eu estava tentando cuidar da situação, eu estava tentando através e como essa coisa de conectar só com o sentimento, com a mágoa, com a chateação, com a exaustão, o cansaço, a frustração, tudo isso, estarem retroalimentando pensamentos, em vez de essa coisa do direcional, se eu daqui eu volto para o meu pensamento, eu fico só nessa retroalimentação, pensamento e sentimento, pensamento e sentimento, estou remoendo, e no momento onde eu conectei com as necessidades, em algum momento mais para frente, que eu fui decidi fazer uma prática comigo mesmo, como de alguma forma conectou, humanizou a situação. Para mim, humanizou a pessoa, eu soube o que eu gostaria de fazer, o que me dá vontade de fazer, e desse lugar eu trouxe uma consegui perspectiva já para frente, né? O para que eu quero frente. fazer agora? Aqui É, para frente. né? Uhum. Então, por agora, é isso que a gente gostaria de falar aqui, algumas reflexões sobre essa distinção. A gente convida vocês a pensarem um pouquinho também durante essa semana e perceber o quanto, como que você, cada um de vocês, lida com os seus sentimentos. Como é que você costuma lidar? Você costuma reagir, rejeitar os sentimentos, ignorar, costuma ficar remoendo os sentimentos, ou consegue fazer esse processo de autoempatia, se conectar com as necessidades? É um processo que já está mais automatizado, mais simples, ou é difícil, é desafiador, você precisa se lembrar? Então, é um convite para você pensar um pouco sobre isso e prestar atenção nesses dias até nosso próximo encontro. Até mais, Até pessoal. mais, tchau, gente. Tchau.